Por que que as pessoas querem manter uma postura, às vezes conseguem, às vezes não, e tem dor? Está relacionado exatamente com o que a posturologia estuda, que não é exatamente uma postura boa que vai fazer você ficar livre de dor. A dor ela acontece por uma postura viciosa estática, que a gente chama. Então, o músculo ele é apenas um executor. O que a gente fala é que ele só responde aos sinais que é encaminhado para ele. Então, o músculo é uma resposta. O músculo sendo uma resposta, eu preciso me preocupar com a via de entrada. E aí, o que acontece? Quando a gente identifica que é casos crônicos, a gente vai tentar entender o que é a causa e não tratar o sintoma. Porque muitas vezes na físio, o médico prescreve as sessões e a gente vai lá e trabalha o quê? O fortalecimento da musculatura para gerar estabilidade para a coluna. Alonga, mas a pergunta é, qual é a entrada que está alterada que o cérebro não está conseguindo processar e mandando a informação para o músculo contrair corretamente? Começando mais uma edição do Saúde Sem Jaleco e hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, né, Elis? É isso aí, nós vamos falar sobre posturologia. E quem é a nossa convidada? Karina Babli, doutora Karina Babli, ela tem a formação aí da belga espanhola em osteopatia, trabalha com pilates já há mais de 15 anos, tem 2 formações aí básicas e contemporâneas, ela é expert no assunto. Currículo completo na descrição desse vídeo lá, aqui no YouTube, com o currículo completo da doutora por aqui. Já que a Elis também é fisioterapeuta, faça as honras da casa, Elis. Seja bem-vinda, doutora Karina. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho de um assunto que eu trabalho há muitos anos e que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam do que a gente vai falar e que talvez fiquem impressionadas, mas o mais importante é que a gente vai conseguir dar o caminho aqui, né? É isso aí, hoje a gente vai falar sobre posturologia, né? E como que isso afeta a nossa postura, mas não de uma forma convencional. Porque muita gente sabe que treina, que pratica exercício, mas continua com aquela dor. Então hoje a gente vai entender por que que isso acontece. A Karina vai estar explicando aí pra gente sobre esses efeitos aí no corpo. Doutora, explica para mim, já que eu sou o peixe fora d'água aqui, eu não entendo absolutamente nada do assunto, sou um humilde jornalista, explica o que é posturologia. Tá. Para a gente falar de posturologia, a gente também precisa falar de. A posturologia, ela foi desenvolvida, se a gente for falar posturologia 1, lá em 1800, mas o que ela ficou mais famosa foi a partir de 1970. Então, a gente está aqui, né, muito próximo. A posturologia, ela estuda o posicionamento do corpo no espaço. Então, como esse corpo se mantém em equilíbrio, como esse corpo é funcional no espaço. Porém, a gente tem a postura, é o resultado final. É como a gente vê. Por exemplo, você vê a pessoa sentada, a Elis está sentada, a postura da Elis. Como a gente vê uma pessoa que está em pé, a postura que a pessoa está em pé. Então, a postura é como aquele corpo está organizado no espaço e a posturologia é o estudo de como aquele corpo se comporta. Vamos lá, Elis. Se a postura fosse só ficar reto, não existiria tanta gente aí com dor fazendo toda essa postura correta, né? Qual que é o problema que as pessoas ficam tentando corrigir e não tem sucesso? Olha, eu acho que essa é uma pergunta muito importante, porque em qualquer lugar que você vai, desde criança a gente foi estimulado a corrija a postura, arruma a postura. E como que é isso? Peito para fora, barriga para dentro, e todo mundo vai lá, cresce a coluna. Só que num momento de correção de postura, as pessoas, ao invés de manter o que a gente chama de alinhamento vertebral, as pessoas entram num padrão de extensão da coluna. O que é isso? Quando você joga o peito para fora, você acaba jogando as tuas costas para dentro. E isso faz o quê? Um aumento de compressão vertebral. Então, quando a gente vai pensar na postura ereta, na postura reta, existe certas formas de conseguir fazer isso sem gerar uma sobrecarga. E quando a gente fala que a pergunta da Elise em relação à dor, por que as pessoas querem manter uma postura
às vezes consegue e às vezes não, e tem dor, está relacionado exatamente com o que a posturologia estuda, que não é exatamente uma postura boa que vai fazer você ficar livre de dor. A dor ela acontece por uma postura viciosa estática, que a gente chama. Então, por exemplo, você trabalha 8 horas sentado. Por 8 horas, você só vai parar ali no horário do almoço e você vai manter sempre aquela postura. Trabalhando, às vezes, com 2 telas de computador, uma ergonomia que não está tão funcional. Aí você começa a ter sobrecargas articulares que pode gerar dor. Então, é uma postura viciosa estática. E qual a relação de postura e equilíbrio corporal? Tá. Para a gente se manter em equilíbrio, a gente precisa ter músculos e a parte sensorial envolvida, não é somente músculo. E aí é onde entra a posturologia. Porque a posturologia, ela vai avaliar as informações que o seu cérebro recebe do que foi mandado de informação e vai executar. Então, o músculo, ele é apenas um executor. O que a gente fala é que ele só responde aos sinais que é encaminhado para ele. Então, o músculo é uma resposta. O músculo sendo uma resposta, eu preciso me preocupar com a via de entrada. E aí é o que a posturologia estuda. Para eu ter o equilíbrio, a postura é o que você vê. O equilíbrio é a junção do que entra de informação para o teu cérebro processar com o que você executa através da força muscular. E aí o equilíbrio normalmente em pé vai se dar pela base dos pés e lutando sempre contra a gravidade. No caso aí da posturologia, que a gente vai falar um pouquinho mais, essas entradas sensoriais, elas são olho, a gente tem os pés, que são as 2 principais entradas sensoriais que mandam informação para o cérebro, e a gente tem o sistema somatosensorial. Dentro desse sistema, a gente tem, que muitas pessoas não sabem que isso pode interferir, cicatrizes, vísceras, toda a parte que o pessoal fala ATM, mas que, na verdade, é o sistema estomatognástico, que tem relação com a língua, com a ATM. Todos esses sistemas, eles vão mandar informação para o nosso cérebro e o nosso cérebro vai trazer a informação como resposta para o músculo manter o nosso equilíbrio corporal. Então, de uma forma bem resumida, imagine que você tem, dentro desse computador, a gente tem o que manda informação para o computador, que é o quê? Teclado, mouse, sensores. A tela do computador, o processador do computador e a resposta, que é o que vai sair ali na tela. Se a minha entrada não é correta, por exemplo, o meu mouse está falhando, o meu teclado está quebrado, o que vai acontecer? Eu vou ter uma alteração no processamento que chega ali no computador. E quando ele for devolver a resposta, isso vai estar alterado, que é exatamente o que acontece no nosso corpo. Se um olho não está vendo bem, e aqui a gente não está falando só de visão, mas também de músculos, porque nós temos 6 músculos em cada olho e ninguém fala sobre isso. Se eu tenho uma alteração na visão de convergência ocular, estrabismo, enfim, a minha cabeça que vai fazer o movimento para eu conseguir buscar a horizontalidade do olhar. E o que isso vai acontecer? Automaticamente eu vou ficar com uma cabeça mais inclinada. Isso costuma se virar uma posição estática viciosa e o corpo vai se readaptar normalmente em forma de escoliose. Ou se eu tenho um arco plantar, aquele arco que a gente tem no pé, desabado, onde eu perco esse arco, ou ele está muito mais aumentado, as informações ascendentes que vão do pé para cima também vão gerar alterações e reorganização do corpo. Então, o que a gente fala é que dentro da posturologia, a gente vai trabalhar com as entradas, procurar onde está o erro que está mandando essa informação para o cérebro, porque o músculo ele é só o processamento final. Então, se não ler bem, não vai responder bem. Então, essa postura ela não é só uma posição correta, né? Que a gente tem que manter. Está longe de ser, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo. Eu vejo isso 15 anos, mais de 15 anos trabalhando com Pilates. A gente tem lá os pacientes, a gente pede para o paciente, sua cabeça está mais inclinada para um lado.
Aí você vai lá, corrige a cabeça do paciente, ele faz 2, 3 movimentos naquela postura que você entende que está correto, e a hora que você olha, ele foi e inclinou a cabeça de novo. E aí você vai lá e fala: fulano, organiza a sua cabeça de novo. Ele vai lá, ele corrige, mas ele não sustenta. E ele não sustenta porque não é exatamente por uma falta de força muscular, é porque o olho dele não está conseguindo fazer na vista vertical, então para buscar a horizontalidade do olhar, a cabeça compensa. E aí eu pergunto, vai adiantar eu ficar pedindo para ele organizar a cabeça se o problema está no olho? E o olho é um dos captores posturais mais importantes dentro da posturologia. Então, esse negócio de buscar a postura correta, tem artigos científicos mostrando, né, que a postura é a próxima. Ou seja, não ficar muito tempo numa mesma posição, sempre variar o posicionamento. Perfeito. Aliás, essa frase que é um mantra da Elis, né? A gente fala bastante isso sobre postura, sobre atividade física, que o ideal é a gente incluir na nossa rotina a movimentação, né? Não ficar muito tempo aí criando vícios, criando sobrecargas articulares. Na experiência da senhora no consultório, acontece a pessoa ter mais de um problema, mais de olho, pé, enfim, acumular problemas? Ou é isolado uma coisa ou outra? Na verdade, a pessoa chega para a gente sem nem saber que existe essas alterações. Ela vem muitas vezes por uma dor lombar crônica. Então, ela tem aquela dor lombar que ela já tentou de tudo. Ela já fez fisioterapia, ela já fez pilates, já fez hidro, e ela melhora, mas na sequência ela já piora, sempre trava. E aí, o que acontece? Quando a gente identifica que é casos crônicos, a gente vai tentar entender o que é a causa e não tratar o sintoma, porque muitas vezes na físio, o médico prescreve as sessões e a gente vai lá e trabalha o quê? O fortalecimento da musculatura para gerar estabilidade para a coluna, alonga, mas a pergunta é: qual é a entrada que está alterada que o cérebro não está conseguindo processar e mandando a informação para o músculo contrair corretamente? Por isso que, na maioria das vezes, os tratamentos têm recidiva, retorna com a dor. Então, nesse momento é onde a gente faz a avaliação posturológica para entender a causa daquela dor lombar. E muitas vezes entra o pé e o olho. O pé, quando a gente estuda a posturologia, o pé, que ele é a base, ele tem que estar numa base sustentada ali, de reação do solo para se manter em pé. Ele é um dos captores mais importantes, assim como o olho, que também é um dos captores mais importantes. Não que os outros não sejam, mas normalmente os outros são adaptativos ao olho. Perfeito. E quando encontra essa situação diferenciada do olho com problema ou do pé, o que tem que ser feito? Dentro do nosso tratamento, na visão da posturologia, a gente vai trabalhar esses segmentos. Então, o paciente muitas vezes chega para mim com dor lombar e eu identifiquei que o trabalho tem que ser no pé, eu vou trabalhar o pé e o tornozelo dele. Mas, claro, sempre explicando para o paciente o porquê, porque a causa foi ali. Então, a gente vai trabalhar o que é a causa, porque tratar sintoma não vai resolver o problema. A gente está em busca de tratar a causa e a posturologia busca isso. Quais os sistemas que estão envolvidos nessa abordagem da posturologia? Então, só reforçando, né, nós temos os sistemas sensoriais. Então, a base da nossa postura, ela acontece por um alinhamento, por uma informação do nosso sistema nervoso. Então, não adianta eu pensar que uma é somente estética. A postura, ela é algo neurológico, onde eu tenho envolvimento do sistema nervoso. Esse sistema, ele tem os sistemas sensoriais, que são os captores posturais. Então, quais são eles? O captor ocular, o captor dento-oclusal, conhecido também como sistema estomatognático. Nós temos o captor que a gente fala somatosensorial, que vai entrar as vísceras e as cicatrizes. Alguns autores trazem o sistema vestibular também relacionado ao equilíbrio como parte importante, mas atualmente os estudos têm mostrado que o ouvido interno, né, o labirinto, ele já faz parte da composição ali relativa à propriocepção, então alguns consideram e outros não.
A senhora falou da propriocepção. O que significa isso na postura? Qual é a função dela na postura? A propriocepção é como o corpo se organiza ali no espaço, para ele se manter ali no espaço. Então, é como esse corpo está organizado em relação à sensação mesmo. E como que o centro de gravidade atua nessas respostas posturais? O centro de gravidade. O que é a gravidade? A gente tem uma força caindo sobre o corpo e aí o centro de gravidade ele vai trabalhar de acordo com a forma que você tá. Se você estiver em pé, o seu centro de gravidade ele vai ter que estar com uma base muito bem estabelecida, que são os pés. Então, entra naquilo que a gente conversou. Se eu tenho um arco plantar desabado, eu já tenho alteração desse centro de gravidade chegando no corpo. Ou se eu estou sentado, aí vai depender de como está o meu posicionamento do tronco. O fato é, o centro de gravidade é uma espécie de acessório. A gente não usa, por exemplo, anilha para fazer força. A gente está vencendo essa força da gravidade o tempo todo. O nosso corpo ele foi preparado para isso. A questão é, se eu estou vencendo essa força de gravidade com a postura onde eu tenho menos gasto energético, com as articulações organizadas, ou se eu estou vencendo essa força da gravidade com uma postura inadequada, sempre numa mesma posição, que é a viciosa estática que a gente fala. Gerando sobrecarga. Gerando a sobrecarga e maior gasto energético, que eu acho que esse é um ponto importante falar. Existe uma questão sobre o gasto energético especificamente. Quando que um corpo fica com dor? Quando ele começa a ter que gastar mais energia para conseguir dar conta daquela tarefa. Isso, a tendência é que, com esse aumento de sobrecarga, ele comece a ter dor. Fadigar, né? Entra na fadiga, não aguenta. O que caracteriza uma boa postura da pessoa? Se a gente for pensar pelo que os livros trazem, então, Karina, eu preciso ter um modelo ideal de postura. A gente já falou que a melhor postura é a próxima. Mas se eu for pensar numa estática, a pessoa ela tem que estar com alinhamento da cabeça, organizada com a cervical, ombros e quadril alinhados, joelhos alinhados ao quadril e tornozelo alinhado aos joelhos. Então, isso seria uma postura de referência que a gente utiliza. Mas é impossível que as pessoas fiquem assim o tempo todo. Então, a gente busca o que tem menos gasto energético, mas que mantém um equilíbrio entre articulação e músculo. Então, eu sou o exemplo de que não deve ser feito. Me olhando ali na imagem, eu sou exemplo do que não pode ser feito. Então, absolutamente o contrário de tudo isso. Não faça como eu, então. Assim, um ponto só importante é que muitas pessoas buscam simetria. E nós não buscamos... a pessoa tem que estar 100% simétrica. Por exemplo, o ombro tem que estar super alinhado ao outro. O quadril super alinhado ao outro. Não, é muito comum que se tenha assimetrias. Inclusive, eu até brinco com os meus pacientes. Olha, se você conhecer alguém que seja assimétrico, me apresenta, porque isso não existe, né? Então, até para as pessoas não ficarem preocupadas. Tá tudo bem ela ter um ombro mais alto do que o outro, desde que isso esteja muito bem adaptado. O problema é quando começa a compensar essa adaptação, que daí é onde vai vir a dor. Então, dentro da posturologia, a gente vai avaliar essas assimetrias, mas para entender qual é a entrada que está gerando aquele processo de assimetria e se está havendo ou não a sobrecarga articular. Você falou do Pilates, né? Da minha formação de Pilates. Como que o Pilates ele agrega no tratamento após essa avaliação posturológica? Eu brinco que tem o Pilates antes da posturologia e o Pilates depois, né? O Pilates antes da posturologia, a gente vai trabalhar exatamente os princípios do método Pilates, que foi desenvolvido por Joseph Pilates. O que a gente já tem muito resultado, muitos benefícios, então nós não estamos aqui falando que o Pilates sem a posturologia não funciona, não é isso. Você tem grandes resultados, porém, você pode ter uma efetividade maior se você trabalhar em cima dessa avaliação posturológica. Por quê? Se eu sei que a cabeça do meu paciente, aquele exemplo anterior, fica inclinada por conta de uma alteração do captor ocular, eu vou precisar trabalhar esse olho com ele, seja dentro da minha aula de Pilates, seja fora com orientação para ele praticar os exercícios em casa também.
E, assim, teve uma paciente esses dias que ela chegou com enxaqueca, muita dor de cabeça, começou a ter tontura, já fazia muito tempo, ela fazia Pilates num outro lugar, ela não conseguia melhorar essa questão do equilíbrio dela. A gente fez a avaliação posturológica e o olho não fazia convergência ocular. O que, que é a convergência ocular? Quando a gente coloca o dedo na frente, bem na raiz do nariz e vem aproximando o dedo na direção dessa raiz aqui do nariz. O que, que acontece? A gente fica vesgo para dentro, né? Quando os dois olhos se aproximam. Um olho dela ia e o outro ficava parado, ele não se mexia. O que, que acontece? Quando eu não faço essa convergência, para conseguir, então, fazer esse movimento do olhar para dentro, a cabeça vai rodar. E aí, quando ela roda, eu começo a ter alteração na cervical, que começa a alterar o fluxo sanguíneo que vai para a cabeça. Eu começo a ter alteração na própria questão de labirinto, de equilíbrio. E a gente percebeu ali, avaliando que como ela não fazia essa convergência, a gente precisaria trabalhar isso. Em 3 aulas de Pilates, trabalhando direcionado o olho, passamos os exercícios para ela fazer em casa e ela fazendo, ela não teve mais a dor de cabeça. Ela melhorou o equilíbrio. Então, assim, é algo muito importante, porque veja bem, ela é professora, tá? Trabalha com computador. Para a gente fazer a leitura, seja de livro, seja no computador, primeiro o que, que o olho faz? Ele faz a convergência e aí ele vai fazendo a leitura. Se eu não tenho a musculatura fortalecida o suficiente, esse olho, por exemplo, dela que não ia para dentro, ela compensava o tempo todo com a cabeça. E aí é onde a gente gerava as maiores sobrecargas. Isso, interessante. Lembrando que a gente, quando faz essa avaliação, né, Karina, os músculos se conversam entre si. Então, não é que o olho trabalha sozinho. Ele tem uma influência com essa musculatura da cervical, assim como nas outras regiões, né? Todos os músculos se conversam e vão gerando essas adaptações na coluna, né? Exatamente. A gente tem, isso é um ponto bem importante que você tocou, Elis, porque a gente tem um sistema facial. O nosso corpo, ele é recoberto por fáscias. E aí, por exemplo, o músculo do olho, dependendo do músculo reto superior, reto inferior, ele tem relação com as cadeias musculares. Então, nós temos dentro do nosso corpo, né, cadeias musculares. Então, cadeia muscular anterior, cadeias musculares posterior, laterais, cruzadas. E cada músculo do nosso olho, são 6 músculos extraoculares, tem relação com uma cadeia. Então, por isso, quando eu tenho alteração de uma convergência ou uma alteração onde o olho fica mais para cima, mais para baixo, isso vai gerar compensação nessas cadeias também. E a relação com a cervical, ela é direta, principalmente por esse posicionamento da cabeça. E aí é justamente essa avaliação que vai diminuir a chance de recidiva de dor nesse paciente, desse paciente ter essas dores crônicas. Exatamente, porque você vai tratar aquilo e a chance dele ter a recidiva é muito pequena. Interessante isso. Eu não tinha a menor ideia de que o olho pode influenciar na formação da coluna, da forma que a coluna vai ficar, na postura. Eu não tinha Faz todo sentido, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ainda bem que alguém fez isso por mim, né? Exatamente. Ainda bem que alguém parou para pensar sobre isso. Doutora, quais os princípios do Pilates que mais influenciam na correção postural? Olha, o Pilates, ele é maravilhoso. Quem tem oportunidade de fazer, precisa fazer, que eu falo que ele é muito completo. E um dos principais, nós temos 6 princípios que regem o Pilates, né? Mas o que a gente trabalha muito e que a gente traz como resultado é a parte do centro, que está relacionado com a contração dos músculos específicos para gerar estabilidade na coluna, a respiração. O nosso corpo, a gente tem hoje, né, com essas demandas de ansiedade, a gente respira muito errado. Por ser involuntário, a gente não está percebendo que a gente está aqui, como a gente está respirando. Mas a respiração, ela faz parte, inclusive, de um processo de tratamento para pessoas com ansiedade. Então, não podemos negligenciar isso dentro do Pilates. Então, o centro, né, que seria o powerhouse, a parte da respiração e a parte de concentração. Eu acredito que isso é muito importante, porque
Os 6 princípios, a gente tem centro, que está relacionado com o fortalecimento estabilizador, powerhouse. A gente tem a parte da concentração, onde o aluno ele tem que estar concentrado naquilo que ele está fazendo, em qual músculo que ele está trabalhando. Então, não adianta ele estar ali no Pilates conversando, ele tem que estar ali focado naquilo que o corpo está trabalhando. Aí nós temos a parte de controle e precisão. O que significa isso? Você precisa controlar o movimento. Esse movimento ele tem que ser preciso. Não é fazer o exercício de qualquer jeito, né? E o movimento fluido. Então, essa combinação de princípios que o Joseph trouxe para a gente é o que faz ter sucesso no resultado do Pilates. Por isso que eu falei, não é que o Pilates sem a posturologia não funciona. Pelo contrário, ele funciona, ele traz muitos resultados, mas você consegue potencializar e identificar e tratar a causa quando você aplica a posturologia associada ao Pilates. A posturologia, ela vem como uma avaliação precisa de qual a causa que está levando aquele paciente a ter dor. Exatamente. Então, é isso. E aí você direciona a partir daí quais melhores exercícios cabe para aquele tratamento. Perfeito. Sempre tem umas curiosidades na vida. Uma delas é, já perguntei para eles uma vez, ela já falou como que vocês descobrem quando onde está doendo. Que é o treinamento, enfim. E como identificar um desalinhamento postural durante um exercício? Só de olhar já dá para saber onde está errado? Sim, sim. E até, assim, esses dias eu estava conversando com uma das meninas que trabalham comigo, físio. Eu dei uma aula, né, para substituir uma professora, e ela falou assim, Karina, mas como você tem esse olhar, a pessoa nem se posicionou, você já está vendo onde que tem que corrigir. Não é que a gente vai corrigir tudo dentro de uma aula de Pilates. Não adianta eu chegar para você e falar assim, ó, arruma esse ombro, arruma esse quadril, arruma esse pé. Lembra que eu falei que o nosso cérebro tem que processar tudo isso para que o nosso músculo execute, para que ele faça força. Então, a gente tem que ter um olhar refinado, com base naquilo que a gente falou, do que seria uma postura ideal, ombro alinhado, quadril, joelho, tornozelo, a gente tem essa referência. E na execução do exercício, a gente vai ver aquilo que está errado, que pode gerar maior sobrecarga articular, e a gente vai corrigir aquele ponto específico e não todos os pontos. É onde é o erro mais gritante, digamos assim, né? Aquilo que chama mais atenção. Então a gente refina esse olhar junto com a avaliação precisa aí da posturologia para poder identificar aquilo que vai gerar Mais dano, mais gasto energético para o paciente, né, Ká? Isso, exatamente, o gasto energético e a sobrecarga articular, porque falando do gasto energético, às vezes a gente está lá falando para o paciente, corrige isso, só que aquela correção para ele está custando muito, está usando maior gasto energético, o que ao invés de melhorar, ele pode sair com mais dor depois da aula. Então, a gente tem que realmente trabalhar no que a gente entende que é causa primária ali, porque às vezes ele está tentando corrigir uma compensação. E não é o que era necessário, por isso que gasta mais energia. Agora eu tô entendendo por que eu não consigo me dar bem no Pilates, Elis. Tirando o fato que toda vez eu chego no seu consultório, eu tô totalmente podre de alguma outra coisa, e você tem que resolver isso. Você só chega no incêndio, eu apago Pois só é. fogo. Pois é, com 3 crianças pequenas fica difícil. Nós vamos chegar nesse equilíbrio. Não tá incendiado todo dia. Mas Nossa. agora eu tô entendendo algumas coisas. Isso. Fala pra gente um pouquinho de como que esse padrão respiratório, alterações aí no que o pessoal fala da musculatura diafragmática pode influenciar nos padrões posturais. O diafragma, ele é um músculo que ele está localizado embaixo das costelas e ele funciona como se fosse um guarda-chuva. Então, pensa você abrindo um guarda-chuva e a gente tem todo o diafragma na parte anterior, lateral e posterior da coluna ali, pegando as últimas costelas. Ele é um músculo principal da respiração. E ele também é um músculo que a gente chama motor de vísceras. O que acontece? Conforme o diafragma trabalha, as vísceras vão trabalhar também. Porque cada víscera tem a sua mobilidade. Uma em relação à outra, ou a víscera em direção, por exemplo, o fígado em relação ao diafragma, um estômago em relação ao diafragma. Se eu tenho um diafragma incompetente, um diafragma que não trabalha na sua melhor excursão, isso faz com que eu possa gerar alterações no sistema visceral, inclusive alterações de intestino,
porque a mobilidade vai ficar alterada, mas eu também posso gerar alterações a nível, por exemplo, de cervical, por 2 motivos. Porque quando meu diafragma não trabalha bem, quando eu não faço essa excursão diafragmática de encher a caixa torácica, abrindo as costelas, e fechar essa caixa torácica descendo as costelas, eu começo a gerar o uso de uma musculatura acessória, que é a musculatura do pescoço. Então, os escalenos e o esternocleido, que é essa musculatura que a gente tem aqui, que normalmente a gente sente dor, elas são consideradas musculaturas acessórias da respiração. Quando o meu diafragma não trabalha, essa musculatura entra. E aí, o que acontece? Ela entra, mas ela vai gerar uma contração, porque ela tem que dar conta daquilo. E aí é onde o paciente tem dor no pescoço, na cervical. Um outro motivo também, que aí pode ser o que também faz com que o nosso diafragma não trabalhe, é porque todo músculo, ele é inervado por um nervo. Então, o músculo só vai contrair porque aquele nervo está mandando a informação para ele contrair. Então, o cérebro processou, mandou a informação para o nervo, mandou para o músculo contraiu. No diafragma acontece do mesmo jeito. O nervo que vai inervar o diafragma e o nervo frênico, ele sai de C3, C4 e C5. Ele sai exatamente da cervical. E ele vem descendo por toda essa parte anterior, daqui, do externo, da caixa torácica, até chegar no diafragma. Então, eu posso ter um problema que está vindo da cervical, a cervical gerando compressão no nervo, não mandando a informação, ou eu posso vir alterada, com uma informação do diafragma não trabalhando e esse nervo e chegar a pegar ali a região da cervical. Quem tem escoliose pode fazer pilates? Pode, eu diria que deve, mas se fizer correto, se fizer com um profissional que entenda sobre escoliose. Por quê? A escoliose, ela é uma alteração que a gente fala tridimensional. Não é só, a gente fala que é aquele S que você vê na pessoa de costas ali, você consegue ver que ela tem um S. Concorda comigo que no S, um lado vai estar encurtado e um lado vai estar alongado. Concorda que se eu trabalhar igual, trabalhando a mesma quantidade para um lado, a mesma quantidade para o outro, eu estou mantendo aquela postura e a escoliose talvez até aumentando ela? Então, para o trabalho de escoliose, eu falo que tem que ser muito direcionado, porque alguns músculos você vai precisar alongar, do outro lado não. Alguns músculos você vai precisar fortalecer de um lado, do outro lado não. Então, a escoliose, a gente tem hoje o que os artigos trazem, que são exercícios específicos para o trabalho da escoliose, e a gente aplica esses exercícios dentro do Pilates. Então, o Pilates ajuda desde que você trabalhe da forma correta. Agora, se você tem escoliose e segue trabalhando do mesmo jeito, trabalhando bilateral, que a gente fala, os dois lados juntos, pode ser que você esteja piorando a sua escoliose. Na realidade, a função nossa vem como prescrever corretamente, né? A posturologia traz uma precisão de avaliação e aí a gente vai usar o Pilates como uma ferramenta. Eu brinco que é o cinturão do Batman, né? Então, tem lá uma arma, tem uma flecha, tem um dardo, a gente vai usar naquele momento o que for mais indicado para o paciente, né? Exatamente. Aí, mas o mais importante né? Quando a gente dá aula na faculdade, a gente brinca com os alunos. Como que você vai tratar se você não avalia? Perfeito, né? É isso mesmo. Então, eu tenho que ser assertivo. É muito mais importante a minha assertividade na avaliação. Para que eu consiga ter um prognóstico, fazer o diagnóstico e aí sim direcionar esse tratamento. Mas muitos estúdios de Pilates hoje nem avalia. A pessoa chega só para fazer o exercício. Aí a pessoa vai olhar como aquele corpo se movimenta durante o exercício. Mas é importante fazer a avaliação se o paciente está indo buscar algum tratamento relacionado à dor, esse processo de reabilitação. Por isso que é importante aquela conversa que nós já falamos uma vez, né? Antes de começar o primeiro atendimento, aquela conversa longa com o paciente, né? Exatamente. O profissional tem que dispersar aí um tempo para poder identificar a causa, o que está gerando, né? A gente busca sempre resolver a causa da dor, não só trabalhar um treino generalista que você pode estar
Hoje até no YouTube tem treino, não é? Então a gente procura usar o exercício como uma ferramenta de tratamento, mas tem que ser aquele exercício correto. Doutora, hiperlordose também é possível fazer pilates? Com certeza. Hiperlordose, o que que é? É o aumento da curvatura na lombar. Então, é quando a gente vê aquelas pessoas que têm a coluna mais funda para dentro. Quando o paciente tem uma hiperlordose, a gente precisa fortalecer essa região do abdômen, do glúteo, e precisa alongar a parte do que a gente chama de flexores do quadril, que é esse músculo da coxa na parte ali anterior, um pouquinho mais para cima. Então, a gente trabalha muito com a questão de melhora de mobilidade da pelve, trazendo um pouquinho essa pelve mais para a retroversão, e esse grupo muscular específico. Alonga flexores, fortalece abdômen e glúteo para ajudar a melhorar essa curvatura. É isso que ele está tentando fazer comigo já tem 1 ano e eu não consigo. Cada vez que eu chego lá, eu tô ruim porque alguma criança Muito fez alguma coisa. travado, é. Mas a gente vai dar um desconto, porque é um trio parada dura, É. viu? Mas toda vez esse é o objetivo dela, só que eu não tô conseguindo atingir o objetivo dela. Ela faz direitinho, eu que não faço. Isso é importante, né? A gente brinca com o paciente. Eu tô aqui, eu vou te ajudar, mas você precisa me ajudar também. Exato. Eu tenho essa consciência. E a lição de casa. Pois E a é. lição de casa, né? Porque você vem no consultório 1, 2 vezes por semana, Exato. né? O dia tem 24 horas, quanto que tem a semana, né? Exato. Mais alguma coisa, Liz? Você falou da escoliose e a gente estava falando sobre uma prescrição correta de exercícios como terapia. Fala um pouco pra gente dessa atuação da posturologia e da prescrição do Pilates como exercício para pacientes que têm dor crônica, tipo a lombociatalgia. Tá. Ó, quando a gente pensa em lombociatalgia, primeiro eu vou contextualizar a questão da patologia. É uma compressão que está vindo ali da lombar e está gerando aquela dor que as pessoas conhecem como dor do ciático, né? Isso. Então, uma dor no ciático, ele pode ser uma compressão vinda das vértebras lombares, mas pode ser um trajeto do nervo, porque o nervo sai da lombar e ele vai até o pé, passando por toda a parte posterior. Pode ser que, além daquela compressão na raiz nervosa, você tenha uma compressão a nível de glúteo, onde o glúteo está mais tenso, então o nervo está passando por ali. Pode ser que essa compressão, pode ser que exista uma compressão um pouquinho mais na parte posterior ali, atrás do joelho. É importante a gente identificar onde está essa compressão para liberar essa musculatura. E muitas vezes a gente vai lá e fica focado na lombar, em estabilizar a lombar, porque o médico falou que eu tenho que ir para o Pilates para fortalecer minha coluna. Não está errado, eu tenho que fortalecer. Só que muitas vezes na lombociatalgia a gente encontra disfunção no pé. A gente encontra um pé que não está funcional, um pé que tem uma alteração de arco plantar, um pé, porque a gente fala que a gente tem um tripé de sustentação, que vai fazer com que a gente tenha esse equilíbrio e vença a gravidade quando a gente está em pé. Esse tripé de sustentação, cada pé vai ter o seu. Então, são os apoios. Ali a gente tem o dedão e o dedinho. Nos ossinhos, um pouquinho antes de chegar ali nas falanges, a gente tem os metatarsos. Na cabeça dos metatarsos, ali do dedinho, são os 2 pontos. E lá no calcânio, embaixo dele, no centro, é o outro ponto. Então, isso forma um triângulo, que é o que a gente considera de tripé. Cada pé deveria ter o seu apoio assim. Mas uma pessoa que tem um pé desabado, ela acaba jogando mais a pressão para o primeiro metatarso, ali para a região do dedão. E aí, o que vai acontecer? Ela vai desequilibrar o quê? Joelho. O joelho vai ter uma tendência a entrar para dentro. Aquele joelho em X, normalmente, que a gente vê. E aí, isso vai gerar alteração no quadril, que vai chegar lá na lombar. E aí, eu posso fortalecer o quanto eu quiser essa coluna, eu posso alongar o quanto eu quiser essa cadeia posterior, que eu não vou conseguir ter o resultado final, porque eu vou ter o resultado talvez imediato ali, o paciente vai ter uma melhora, mas ele vai voltar. E aí, nesse caso, eu preciso trabalhar o fortalecimento, mobilidade do pé e do tornozelo, que poucas pessoas fazem isso, né? E um ponto importante também quando a gente fala em lombociatalgia é que muitas vezes o paciente que tem essa alteração,
Às vezes a compressão ela não está vindo somente do pé, pode estar vindo de uma cicatriz, de uma abdominoplastia, de uma cesárea. Mas como assim, Karina? E eu tenho um tecido que está todo fibrosado na parte anterior. Vocês concordam que aquilo vai ficar mais fechado, mais tenso, e a parte posterior ela vai estar mais alongada? Vamos falar aí. Como que vai ser a capacidade de produzir força desse músculo de trás? Não vai ter, porque a musculatura ali da frente está com a fibrose da cicatriz, está puxando, repuxando tudo. A energia que esse músculo vai gastar Exatamente. é muito grande, né? Exatamente. Então, ele tem um gasto energético maior, ele não dá conta, ele perde resistência. Eu vou ficar fortalecendo, não vou conseguir, uma vez que eu precisaria somente trabalhar a liberação dessa cicatriz, permitir com que esse tecido fique mais leve na frente para eu não ter essa sobrecarga atrás e aí sim conseguir entrar no fortalecimento. Mas falando dessa questão do pé, vou fazer um testemunho aqui, não vou ganhar nada por isso, não tem problema nenhum, mas vou fazer um testemunho aqui. Eles trabalham com material, uma palmilha, ela tem um equipamento ela, fantástico lá no consultório dela, que avalia o seu pé lá, enfim, faz lá toda a avaliação, e aí você, depois você passa a usar uma palmilha. Essa parte eu fiz direitinho, tá? O restante não, mas essa parte... melhorou, né? A dor do pé, do joelho. Melhorou. Só ficou a lombar que a gente precisa trabalhar agora. Agora falta o pilates. A parte do pé tá ok, agora falta o pilates. Essa palmilha me ajudou bastante nessa recuperação aí. E o aparelho é fantástico, é muito divertido. É até engraçado, né? Você pisa lá, aí ela vê todas as falhas que tem na sola do pé. Acho que é a sola do pé que fala, né? Isso. Aí apresenta lá e depois você adquire a palmilha e fica muito legal. Não estou ganhando nada por isso. Muito obrigada. E assim, a palmilha realmente faz parte do tratamento com a posturologia. Se a gente observa que esse pé está em sobrecarga e ele é a causa, a gente encaminha para uma avaliação de palmilha. E aí, no caso, lá no consultório, a gente encaminha para a Elis faz a avaliação. Se realmente tiver necessidade, ela vai fazer uma palmilha proprioceptiva. Muitas vezes eu sempre faço essa avaliação antes, porque a gente vê se há mesmo a necessidade dessa palmilha, porque tem pacientes que quando ele não tem uma alteração de arco plantar, que o tripé tem uma alteração, mas por uma adaptação de muito tempo, às vezes até com o exercício corrige. Então, a gente prescreve o exercício correto, para melhorar essa biomecânica do pé, esse funcionamento do pé, né? Dele executar uma pisada, uma descarga de peso adequada, mas existem os casos que a prescrição da palmilha ela é necessária. Então, eu levo os equipamentos, né, lá em Campinas, com a Karina, aqui em Dayatuba, no meu consultório, o Gil fez esse relato aí, eu agradeço, e a gente faz essa avaliação para entender como que está sendo essa influência do pé na postura e nas dores crônicas que os pacientes apresentam. O meu eu já sabia, porque eu já relatei aqui, acho que no episódio com o Dr. Márcio, o pediatra, quando criança eu usei aquela bota, porque meu pé não tinha curva. Não tinha curva, então eu já tive que usar bota lá no passado. A palmilha é muito mais confortável. Hoje a tecnologia veio para melhorar muito nesse sentido, né? Então, a avaliação do pé, ela tem a gente faz um escaneamento 3D que vai medir ali as curvaturas do pé, né? A gente consegue ver a posição dos dedos, corrigir esse posicionamento dos dedos se tem alguma alteração, com um material com mais conforto, e eu brinco sempre que é como um aparelho dentário. Então, quando você vai, a gente não coloca uma palmilha e acha que vai ficar com ela para o resto da vida. Então, tem pacientes que a gente faz a indicação da palmilha, vai fazendo o acompanhamento do uso, com o tempo ele pode ser que precise de um novo elemento ali naquela palmilha para corrigir o pé, mas também pode ser que ele tenha alta da palmilha, que ele não precise usar mais. A gente faz a avaliação da discrepância ali do comprimento das pernas, se apresenta uma diferença real ou não das pernas também, através dos testes, para saber se fica livre ou não da palmilha. Mas tudo isso vai do acompanhamento e da avaliação bem feita. Aproveitando, já terminando então a propaganda, vai lá, pede para parcelar, ela parcela, ela dá um jeitinho. Ela quebra o seu galho, ela dá um jeitinho, vai lá. Parcela não? Parcelo. Então tá bom. Temos planos. A cara que ela fez, eu falei, meu Deus, falei alguma coisa errada. Não, parcelamos sim. Tem os planos lá, tranquilo. Então tá bom. Mais alguma pergunta para a doutora? Da minha parte, finalizei. Alguma coisa mais a acrescentar, doutora, com relação à posturologia? Eu gostaria só de complementar da lombociatalgia que a Elis falou.
Porque quando as pessoas têm a dor, né, vou falar no popular do nervo ciático, a primeira coisa que elas fazem é alongar. E é o que está mais errado. Então, eu gostaria de deixar essa orientação para os pacientes que estão escutando, que quando você está agudo, num processo agudo, que você está ali com muita dor, o alongamento, ao invés de te ajudar, ele vai piorar. E ele vai piorar porque quando você alonga, você está afastando a origem da inserção. E o nervo está passando ali embaixo. Então, é como se você estivesse esmagando um pouco mais esse nervo. E aí, isso faz que quando você retorna do alongamento, pode ser que, dependendo do tanto que você alongou, você entre numa contratura maior do músculo para ele fazer um reflexo proteção, e isso aumente ainda a compressão em cima do nervo. Então, a gente não trabalha com alongamento quando está nessa fase mais aguda. Tá com muita dor no ciático? Não vai alongar. A gente dá prioridade para mobilidades, principalmente mobilidades de tornozelo e quadril, mas a gente não vai trabalhar aí com alongamento. É por isso que a gente sempre fala, né, Liz? Se você tem algum problema, procure um profissional especializado para fazer seu tratamento, fazer seu acompanhamento. Tudo que foi dito aqui é só para te orientar, te dar o caminho. Exatamente. Agora você busca o profissional da sua confiança para poder fazer toda essa avaliação que a doutora falou, que a doutora Liz também falou, principalmente essa questão da dor no ciático aí. Antes eu também fazia isso. Eu sentia um pouquinho de dor e eu ia lá e dava aquela esticada. Aí depois a Elise já me puxou a orelha e disse que isso não resolve, fica muito pior, e realmente ficava mesmo. Na hora resolvia. 3 minutos depois eu não conseguia mais andar. Então eu aprendi na dor. Mas se você tem algum problema, procure um profissional especializado, procure alguém da área, algum fisioterapeuta, ou ortopedista, enfim, alguém da sua confiança. O ortopedista não vai te dar o tratamento, ele vai, talvez não, vai te caminhar para o fisioterapeuta. Vai direto no fisioterapeuta, que é atendimento de primeiro, como que fala isso? Primeiro contato. Primeiro contato. Isso significa que a gente não precisa de um encaminhamento para vocês chegarem até nós. Então já procure um fisioterapeuta que ele vai te orientar. Tudo que foi dito aqui é como base para você entender como funciona. Agora, não dispense de forma alguma a sua visita a um especialista da sua confiança, não é, Elis? E com embasamento científico. A gente não fala nada que eu acho ou que a Karina acha. A gente traz o que a ciência tem comprovado e ciência atualizada. Isso aí, a doutora não acordou de manhã e veio aqui falar isso, não. Da cabeça dela, ela veio aqui falar isso porque ela estudou alguns anos e tudo porque alguém, como eu disse anteriormente, fez testes e mais testes e mais testes e mais testes e mais testes para chegar nisso que ela trabalha hoje e ajuda tanta gente por aí. É isso aí, eu agradeço a Karina por ter disponibilizado esse tempo aí, prestigiado o nosso programa aqui, né, Gil? É isso, de agradecer. Trazendo informação de qualidade. Reforço mais uma vez o que o Gil falou. Busquem aí o profissional para primeiro contato, para conversar sobre o seu problema. O que a gente está fazendo aqui é para trazer informação boa para vocês e ajudar a guiar na melhora. É isso daí. O currículo completo da doutora vai estar na descrição do vídeo aqui. Como é extenso, a gente não vai ficar falando aqui, senão a gente vai ficar metade do podcast falando o currículo dela. Então vamos deixar na descrição, você acompanha lá. Ela também, se possível, vai colaborar com a gente, mandando alguns links para artigos científicos, para a gente também deixar, pedir embasamento aqui. É importante para depois você fazer a checagem, né? Já facilita para você aí. Não que ela tenha falado alguma coisa errada, de forma alguma, mas só para você facilitar a sua vida. E você tiver curiosidade de ler mais. Exatamente. Né? É porque é algo pouco falado, né? Então, eu pelo menos, quando escuto uma coisa que eu não tinha escutado falar, eu vou atrás para saber daquela informação mesmo, né? Saber sobre. E sempre tem aquela pessoa que fala, imagina, ela fala um monte de besteira, não vai estar o artigo científico aqui embaixo, na descrição, você vai lá e lê. Simples, fácil. Duvidou? Vai lá e lê. É isso, Elis. É isso aí. Obrigado e até a próxima quarta-feira. Até mais. Obrigada.